Continuação do livro A Umbanda e o Umbandista. Sou umbandista, apenas umbandista, esta é a minha verdade. Não vemos católicos que são judeus, não vemos muçulmanos pentecostais, não vemos budistas jainistas. No entanto, vemos umbandistas que são candomblecistas, umbandistas católicos, umbandistas espíritas, umbandistas evangélicos e etc. Muito curioso praticar duas religiões que tenham fundamentos totalmente diversos. Sou umbandista, apenas umbandista, pois a Umbanda me basta em todos os sentidos e expectativas. Pertencer a uma religião é ter seus valores como valores de sentido para a nossa vida. Viver com valores dissonantes é ter uma vida com caminhos dissonantes. Cada religião tem uma egrégora de energia própria. Nem sempre as egrégoras se complementam, muitas vezes se chocam por conta de seus valores e convicções diversos. Pertencer a muitas religiões não é como fazer muitos cursos e pendurar seus diplomas na parede. Cada religião chama e algumas exigem que seus adeptos assumam seus valores em um caráter confessional, ou seja, confissão de fé, aceitação de que ali está a sua verdade. Fica a pergunta: onde está a sua verdade? Onde está o seu coração? Pertencer a muitas religiões pode criar uma hipocrisia religiosa, quando num dia da semana você nega os valores que prega no outro dia da semana. Múltipla pertença religiosa tem sido usada como rótulo para dizer que é mais descolado, mais espiritualizado, o que não corresponde à verdade. O mais espiritualizado é aquele que vai mais fundo dentro de si mesmo para vencer suas dores e dificuldades, e logo se torna um bem para todos, por se tornar alguém melhor, mais bacana, mais agradável. Usamos palavras como humildade, paciência e desprendimento para rotular quem é mais espiritualizado. Assim, os interessados em serem mais espiritualizados vão forjando uma imagem de si mesmos, forjando uma máscara social de mocinhos e mocinhas da luz. Este é o ego espiritualizado, uma hipocrisia espiritual. Ser espiritualizado é ser você mesmo antes de tudo e tomar consciência da vida material, espiritual, mental e emocional, tudo junto. Mesmo porque querer ser espiritual, negando o corpo e a mente, é um erro cometido por religiões repressoras que prometem o céu a quem se nega a tudo que existe no mundo. Mesmo nos dedicando muito a uma única religião, ainda assim não é fácil ter um aprofundamento dela em nossa alma e em nosso espírito, o que dirá praticando muitas. Não se consegue ter profundidade nenhuma, fica sendo algo superficial. Enchemo-nos de coisas e elementos externos para tentar tapar um buraco existencial, nossos medos e fraquezas. Existem muitas religiões porque existem muitas formas diferentes de entrar em contato com o sagrado, com o divino, e cada grupo de pessoas se identifica de uma forma ou cria uma nova forma de sentir e expressar sua espiritualidade. A Umbanda, por se tratar de uma religião nova, que nasceu no mundo moderno e se desenvolve no mundo pós-moderno e contemporâneo, é muito moderna, inovadora, aberta, evolucionista e inclusiva. A Umbanda nos oferece uma quantidade infinita e inesgotável de recursos. A incorporação e o passe mediúnico são apenas dois dos inesgotáveis recursos da religião. O fato é que subestimamos a Umbanda e muitos, na primeira dificuldade, procuram outra religião ou o sacerdote de outra religião para orientá-los, e este vai lhe cuidar segundo os fundamentos de outra religião. O correto seria ter paciência e confiar em seus guias de Umbanda, aprofundar-se e buscar respostas no lugar onde mora sua verdade. Descobrir que a Umbanda tem fundamentos e recursos que vão se abrindo e se apresentando de acordo com as nossas necessidades, ao longo de muitos anos, vários recursos vão se abrindo dentro da religião, muitos mistérios se descortinam, mas primeiro é preciso aprender o básico. O que é Umbanda? Qual é minha religião?
Quais seus fundamentos básicos? Qual o porquê de cada gesto ritual de sua liturgia? Qual é a sua magia? Por que tantos elementos? Dentro da Umbanda, existe um ambiente mais interno de iniciações na força dos orixás. Existe uma apresentação formal de muitas linhas de trabalho, caboclos, pretos velhos, etc., que se apresentam a quem queira se aprofundar no conhecimento sacerdotal. Por isso, e muito mais, estudamos teologia de Umbanda Sagrada e sacerdócio de Umbanda Sagrada, porque queremos mais, muito mais, da nossa religião, da religião de Umbanda. Queremos muito, mas muito mais mesmo, que apenas ir ao terreiro uma vez por semana fazer nossa obrigação ou fazer a caridade. Tudo rotulado, bonitinho, mecanicamente automato. Estamos e continuamos comprando um pedaço do céu, agora chamado Aruanda. Muitos continuam católicos, no inconsciente continuam espíritas, continuam com velhos paradigmas e perdem a oportunidade de ir mais fundo na Umbanda. Estão presos na margem, na superfície, no raso. Vamos fundo na Umbanda, com a Umbanda e para a Umbanda. Eu sou umbandista. Alexandre Comino. Umbandista sim, fanático não. Fanos vem do grego e quer dizer templo. O fanático é aquele que trocou Deus pelo templo. A adoração dele já não é para Deus, e sim para coisas do templo em si. É a pessoa apegada ao meio e não ao fim, pelo qual este meio busca alcançar. Ele se prende entre procedimentos rituais, dogmas e tabus. O fanático, além de não pensar em outra coisa senão no templo com suas regras, também crê que sua religião é melhor que as outras. O fanático quer converter a todos e salvar o mundo com sua religião, a única que tem condição para isso. O fanatismo é um vício no campo da fé. O templo é algo que faz parte da religião, mas não é a religião. No templo se criam dogmas e tabus, na religião de Umbanda não, pois não está instituída, não responde a uma instituição. O que dá uma grande liberdade a seus praticantes que devem seguir, sim, a ética e o bom senso, pois esta sim, é a lei da Umbanda. Seja livre. A Umbanda é livre, tanto que é quase uma não-religião ou uma anti-religião. Muitos são católicos e frequentam a Umbanda, muitos são espíritas e praticam a Umbanda, outros são de nação e trabalham na Umbanda. Podemos ser umbandistas e frequentar outras religiões e cultos. A Umbanda reconhece todos os caminhos que levam a Deus. Umbanda é mais do que uma religião, é uma forma de pensar e viver. Para mim, Umbanda é universalismo prático. Ser umbandista é ter o pé no chão e a cabeça aberta a tudo. Religião não é um conjunto de regras, práticas, dogmas e tabus. Religião é uma experiência concreta com o sagrado. Religião é o ato de se religar a Deus. Religião é algo ligado ao sentir. O que se busca na religião transcende o intelecto. O pensar é algo bom. Intelectualizar nem sempre é bom. Muita coisa foi feita para sentir e não para se entender. Quando encontrar Deus nas outras religiões, e muito mais do que isso, quando encontrá-lo nas pessoas com quem convive, independentemente da sua crença, quando encontrá-lo dentro de você, então estará encontrando a Umbanda. O outro mundo é possível? As sociedades mais antigas nos ensinavam a ter um olhar de encanto para com o desconhecido. Todas as mitologias nos apresentam o sagrado de duas formas: mistério fascinante e mistério tremendo. Os deuses encantam e fascinam, pois sua manifestação está em toda parte, além de nosso controle, em toda a natureza. Eles habitam outro mundo e deste mundo controlam nossas vidas, ocupando-se
de nossos destinos. Desta forma, as pessoas mais afortunadas, como reis e heróis, passam a ser considerados filhos dos deuses, como Hércules, o filho de Zeus, ou ainda Akenaton, o filho de Atom. Na cultura nórdica, Odin recebia pessoalmente os guerreiros desencarnados para um banquete em sua morada celestial. Com o fim das culturas mitológicas, imperou o pensamento radical filosófico, em que o outro mundo era explicado por meio da teologia e da metafísica. Porém, não nos esqueçamos que os pais da cultura ocidental são os filósofos gregos, que valorizam o ser humano e, de certa forma, plantaram a semente do desencanto religioso, tão nítida nos dias atuais. Sócrates, 4 séculos antes de Cristo, no leito de morte, explica a seus discípulos que a alma é imortal e reencarnante. Seu discípulo Platão dedicou parte de sua vida ensinando a existência de um mundo perfeito, o mundo das ideias, do qual este mundo é apenas uma cópia. Santo Agostinho bebeu da obra platônica para descrever sua cidade de Deus e fundamentar a ideia de um céu católico, em oposição ao inferno, para onde iriam os não católicos. Allan Kardec também criou o seu céu e o seu inferno no mundo astral superior e inferior, onde todos vão se encontrar por afinidade, reciclando algumas das ideias de Platão e Sócrates. Ainda hoje continuamos nos perguntando se há outro mundo possível e como será esse outro mundo. O que é real e o que é ilusório nesta vida? Sócrates procurava a verdade. Cristo silenciou quando Pilatos lhe perguntou qual era a verdade. Ao ser questionado sobre o fato de ser um rei, afirmou que seu reino não era deste mundo. Seria o outro mundo um lugar físico ou este lugar aqui mesmo com outros valores? Quando as caravelas de Cabral aportaram na América, os índios pensaram que se tratavam de deuses, pois apenas deuses poderiam vir de outro mundo. Eles estavam certos em uma coisa: eles realmente vinham de outro mundo, pois naquela época outro continente era outro mundo. Os índios não conheciam os conceitos de pecado da cultura judaica cristã. Seria este mundo, a América, o paraíso perdido de Adão e Eva? Alguns se perguntam se há outros mundos, outros questionam se há vida em outros planetas, se há vida em outras dimensões ou realidades, e ainda outros se há vida além da vida. Quem sabe onde está algum outro mundo? Outro mundo é possível? Onde? Devemos construir outro mundo? Ou será que quando começarmos a nos esforçar, estaremos competindo uns com os outros e logo estragando todos os planos de um mundo melhor? Afinal, o mundo das disputas não pode ser mesmo um mundo melhor. Qual é a postura que o ser humano tem assumido para si e para os outros? O que fizemos deste mundo está relacionado com nossa natureza ou com nossa cultura? Até onde somos um produto no meio de que vivemos? Até onde a sociedade determina nosso destino? Como interpretar o livre-arbítrio quando somos tão fortemente influenciados e persuadidos a seguir um modelo? Até onde as religiões e filosofias nos despertam para outro mundo? Até onde a busca por outro mundo pode ser uma alienação da nossa realidade? Até onde as religiões nos alienam? A Umbanda é uma religião em formação. Logo, temos uma oportunidade única de trazer estes questionamentos para o nosso dia a dia. Vamos aproveitar tudo que há de bom como herança de todas as culturas. Vamos jogar limpo com as pessoas, sem enganar, sem iludir, sem criar novos tabus, sem promessa de céu ou inferno, sem assustar, fascinar ou criar dependências. A Umbanda tem a oportunidade única de nos mostrar um caminho de liberdade e responsabilidade. Outro mundo só é possível quando nos tornamos outras pessoas, e não importa onde estivermos, encarnados ou desencarnados. Outro mundo nunca será lugar físico. Outro mundo só pode ser
outro estado de consciência. Durante a história da humanidade, conhecemos pessoas que, estando aqui nesse mundo físico, se mostraram pertencer a outro mundo, como Cristo, Krishna, Ramakrishna, Madre Teresa, Zélia de Moraes, Chico Xavier, São Francisco, entre outros. Eles são a prova viva de que outro mundo é possível. Coragem, orgulho e ego. Ser um bandista é um ato de coragem ou não, pois muitos, por covardia, negam que praticam ou frequentam a Umbanda. Assumir-se um bandista com orgulho é quase um ato de rebeldia. Então, quando estudamos a história das religiões, descobrimos que os maiores avatares e iluminados foram rebeldes e corajosos, como Jesus Cristo, Mohammed, Moisés, Abraão, Buda, Siddhartha Gautama, Shankara, Hare Krishna, Gandhi, Osho e outros líderes espirituais. Ter uma proposta real de crescimento espiritual implica comprometimento. E quantos estão realmente comprometidos com o crescimento espiritual de si mesmos? Fazer a caridade pura e simplesmente não implica ser uma pessoa melhor, pois para se tornar melhor é preciso o autoconhecimento. Podemos até dizer que muitos fazem a caridade por desencargo de consciência e outros ainda a fazem por vaidade. A partir do momento que se diz que a melhor pessoa é a que faz mais caridade, muitos passam a fazê-la para ser melhor que os outros e, assim, tornam-se objetos do ego e da vaidade. Qualquer movimento no sentido de ser melhor do que os outros é um movimento do ego. O único crescimento está em ser melhor do que eu mesmo. Isso implica uma análise profunda de autoconhecimento. Se podemos aprender com todos, também podemos aprender de todas as doutrinas, filosofias e religiões. Só não podemos perder o propósito de aprender, de sermos melhores. Fazer o bem e não fazer o mal é algo muito simples. Devemos aproveitar a religião para um propósito maior, como nos autoconhecer. No nosso modelo de trabalho espiritual, é possível ser um bom médium que tem um dom de incorporação bem apurado, dar boas comunicações e, no entanto, ser um ser humano desequilibrado. Parece-me que temos supervalorizado o dom em detrimento do ser humano que somos. Não nos interessa se tal pessoa é boa ou não. Para trabalhar na Umbanda, só interessa se é bom médium. Assim, nós, os umbandistas, nos acomodamos na posição de ir ao terreiro e incorporar os guias para trabalhar e voltar para casa. Dessa forma, não precisamos ter nenhum comprometimento com o nosso crescimento interior. A maioria das pessoas acredita que ter crescimento interior consiste em ler alguns livros e fazer alguns cursos. O crescimento começa com o identificar dos nossos defeitos e procurar caminhos para corrigi-los. Quanto mais comprometidos e sinceros, mais vamos identificá-los e lutar por uma transformação interior. Esquecemos, ou ninguém nos ensinou, que céu não existe fora de nós. Não adianta fazer toneladas de caridade se estivermos desequilibrados internamente e não alcançaremos um lugar bom. Sendo tempo e espaço uma ilusão comprovada pela física, o único lugar que podemos ir é para dentro de nós mesmos, e o único tempo real é agora. Logo, caridade não leva a lugar nenhum se antes você não for a esse lugar internamente. A caridade também deve ser uma consequência e não o objeto ou a senha para entrar no céu. Tenha o orgulho de ser um bandista. A Umbanda em mim não é um terreiro, é minha religião, é uma forma de ver a vida, além de uma prática espiritual. Ensino a todos que, primeiro, temos de ajudar a nós mesmos e depois os outros, pois se não estiver bem comigo mesmo, como vou ajudar os outros? Acredito, inclusive, que meus guias ajudam primeiro a mim e depois aos que procuram através de mim. Ajudar a mim mesmo neste momento diz respeito a me conhecer melhor. Ajudar aos outros significa ajudá-los a se conhecer melhor. O propósito da religião deve ser de criar condições para as pessoas terem uma experiência com Deus, não apenas estudar regras e doutrinas. Lembro-me de uma historinha de um mestre hindu que afirmava que, graças à religião, tinha perdido tudo.
perdido seu ego, sua vaidade, seus apegos, sua ira, sua inveja, entre outros. Pois bem, ainda não perdi tudo isso. Tenho ainda muita coisa a perder, mas é fato que a Umbanda me ajudou e muito a ser mais humilde, mesmo porque, se não sou mais humilde, eu finjo bem. Truque do ego ou não, eu me sinto uma pessoa melhor e é isso que importa. Isso não é Umbanda. Muitas vezes, quem chega em um templo de Umbanda pela primeira vez vem cheio de receio, cheio de medo, temeroso de que esteja fazendo algo errado ou que alguém naquele ambiente possa prejudicá-lo. As pessoas ouvem as histórias mais absurdas sobre a Umbanda, e não é por acaso, eu também já ouvi histórias absurdas de casos acontecidos dentro de um local que se identificava como terreiro de Umbanda. São histórias de abuso, de assédio, de constrangimento, de exposição ao ridículo, de calúnia, difamação, mentiras, fofocas, inveja e toda sorte de ego, vaidade e outros desequilíbrios que assolam o ser humano. Não poucas vezes ouvimos casos de dirigentes que usam do templo de um suposto trabalho espiritual para se aproveitar das pessoas que chegam pedindo ajuda, socorro, amparo espiritual e cura. Por conhecer muita gente, receber muita gente, acaba ouvindo muita coisa. Já ouvi até histórias de estelionato, e não foram uma nem duas, e sim muitas. É muito triste, quase que semanalmente, ouvirmos novas histórias de pessoas que procuram um templo de Umbanda e foram mal recebidas, maltratadas e até prejudicadas. Para todos os casos de abuso, assédio, estelionato e outros crimes, eu recomendo sempre que procure a polícia para fazer um boletim de ocorrência, para registrar o crime e, se for o caso, tomar as providências cabíveis. Muitas vezes as pessoas são coagidas a se manterem frequentando um certo local dito religioso com a ameaça de que, se sair daquele local, tudo de ruim vai acontecer em sua vida. E algumas vezes os médiuns de uma corrente assistem aquele que deveria ser seu pai ou sua mãe espiritual, falando mal de quem pediu para se afastar dos trabalhos espirituais e, quando não, todos testemunham o infeliz ou a infeliz fazendo trabalhos negativos para prejudicar aqueles que apenas escolheram não fazer parte da sua corrente mediúnica. Isto não é Umbanda. Essas pessoas que foram prejudicadas saem falando de tudo isso e com razão. A única coisa que nos entristece é que tudo isso em nada tem a ver com a Umbanda, e sim com o despreparo de algumas pessoas que estão em nosso meio, e não são poucas. Sofremos muitos tipos de discriminação, como por exemplo das novas religiões que pregam serem as únicas eleitas e que nós trabalhamos com demônios. Mas o pior preconceito é daquele que passou por um local que lhe prejudicou, usando o nome da Umbanda. Pessoas que se apaixonaram pelo preto velho, que se encantaram com a criança, que se fortaleceram com o caboclo e que no mesmo lugar onde conheceram essas entidades foram prejudicadas pelo desequilíbrio de um dirigente que deveria estar ali para ajudar e orientar. Como explicar que isto não é Umbanda? Isso se torna um trauma na vida da pessoa, e aqui vale a afirmação que diz: gato escaldado tem medo de água fria. É assim para todos nós. São milhares de mães, pais, maridos e mulheres que temem pela integridade de seus parentes e amigos quando ouvem que eles estão frequentando a Umbanda. Temem que eles passem pela mesma dor, que eles sintam o mesmo medo e que vivam com esta marca ou esta vergonha de ter participado de algo que não era bom e não fazia o bem, e que foram, sim, enganados com relação à Umbanda. Existe sim muito umbandista, ou melhor, pessoas que se dizem umbandistas e que usam da Umbanda para satisfazer seus desequilíbrios. Isto não é Umbanda. É muito triste, porque em torno sempre tem muita gente bem intencionada, gente que gosta da Umbanda, gente que quer fazer algo pelo próximo, gente que está ali acreditando na caridade, gente que está sendo enganada. Isto não é Umbanda. Se você frequenta um lugar desses, não tenha medo, se afaste.
Se for preciso, dê uma desculpa e suma. Tem medo? Então não desista da Umbanda. A Umbanda não tem culpa desses desequilíbrios e desses despreparos. Umbanda é religião e faz única e exclusivamente o bem. Umbanda não é para o nosso ego, nem para a nossa vaidade. Umbanda é para destruir nosso ego, nossa vaidade e nos ajudar a nos reequilibrarmos na vida. Procure outro templo de Umbanda onde você seja bem acolhido ou bem acolhida. Procure um templo onde exista amor. Procure um templo onde as pessoas se respeitam. Procure um templo onde o encontro espiritual seja mais importante que o encontro social. Encontre um templo que ensine, que estude, que esclareça, que ampare, que oriente, que ajude, que não espere nada em troca além de ser respeitado pelo que é sagrado. Isto é Umbanda. A Umbanda é sagrada. A Umbanda é religião e espiritualidade. A Umbanda é fé e caridade. A Umbanda é amor e alegria. A Umbanda é conhecimento e sabedoria. A Umbanda é justiça e equilíbrio. A Umbanda é lei e ordem. A Umbanda é a evolução e crescimento. A Umbanda é vida para as nossas vidas. Isso é Umbanda. Procure e você encontrará.